Humanos têm poder de cura? Será que nós temos um gene, tipo o gene X, que nos daria uma habilidade de cura igual os X-Men? Será que nós conseguiríamos nos regenerar como nos filmes de super-herói? Ou melhor, como outras espécies de animais conseguem fazer? Igual a gente já viu no nosso vídeo anterior aqui, que nós falamos sobre os animais que conseguem se regenerar de um membro que foi perdido, de um órgão, de uma pele até que eles tenham perdido. Nesse vídeo de hoje, nós vamos explicar aqui como é que realmente funciona a habilidade de cura humana. E também nós vamos trazer algumas perspectivas da melhoria dessa habilidade por meio de estudos médicos para ampliar essa nossa capacidade. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre esse tema, se vocês quiserem conhecer outros temas que nós falamos aqui no nosso canal, sobre comportamento humano, sobre comportamento animal, sobre curiosidades genéticas, entre várias outras curiosidades e temas diversos da biologia, se inscreva aqui no nosso canal e ative também os sininhos para vocês receberem as notificações de todos os dias que saírem vídeos novos aqui no nosso canal. Infelizmente, nós humanos, nós não temos um gene X mutante, né? Como nos X-Men, que vão nos dar uma habilidade de cura super potente como a do Wolverine, né? Mas um estudo da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, descobriu que nós somos muito melhores em regenerar cartilagem do que nós pensávamos. Nós podemos ter uma capacidade oculta, à la salamandra, de curar esse tecido. Esse achado ele poderia nos levar a tratamentos inovadores para essas lesões que ocorrem nas articulações e também que levam à artrite. O estudo coletou 18 amostras de tecido humano do quadril, joelhos e tornozelos de pacientes que haviam passado recentemente por cirurgias nessas regiões. Em seguida, eles utilizaram um espectrômetro de massa para estudar o número de proteína que havia em cada amostra que foi coletada. Essa espectrometria em massa vai aparecer aqui na tela o esquema de como ela funciona e também um equipamento, né, na qual ela pode ser feita. É um método analítico usado para identificar os compostos diferentes que estão naquela amostra que foi coletada. Que para isso usa-se as composições atômicas daquela amostra e também o seu estado de carga. E como que os pesquisadores fizeram o estudo, né? Primeiro, eles determinaram a idade da cartilagem dos tecidos que foram coletados e eles descobriram que a cartilagem do joelho ela era muito mais nova do que aquela cartilagem do quadril, enquanto que as do tornozelo elas eram ainda mais novas e mostravam menos sinais do processo natural de envelhecimento que as células sofrem no decorrer da vida, né, no decorrer do tempo. E isso pode explicar por que a artrite ela é mais comum no quadril e nos joelhos do que no tornozelo. E também por que aquela artrite que ocorre no quadril ela é a mais difícil de ser curada. Curiosamente, esses achados também se relacionam com as habilidades naturais de alguns animais que podem regenerar os seus membros, tal como as salamandras. Nelas, a regeneração ela é mais fácil de acontecer, mais rápida também, nas pontas do corpo, ao invés do meio. A nível de micros RNAs, os pesquisadores viram outra semelhança com o mecanismo que acontece nos anfíbios para regular o crescimento de novos membros. As moléculas que regulam o processo de regeneração na salamandra parecem ser os mesmos controladores de reparo no tecido articular humano. A fisiologista Virginia Byers-Krauss, em relato à Science Alert, disse que ela acredita que a compreensão dessa capacidade regenerativa semelhante à salamandra que acontece em nós humanos e também dos componentes que estão ausentes no circuito regulador em nós humanos pode fornecer a base para novas abordagens para estudos que busquem reparar tecidos articulares e talvez até mesmo membros humanos que foram perdidos. Segundo a pesquisadora, se conseguirmos descobrir quais são os reguladores que faltam em comparação com as salamandras, poderemos até adicionar os componentes que estão ausentes e desenvolver um meio de regenerar parte ou então a totalidade de um membro humano que foi ferido ou que foi perdido.
Encontrar essa ligação no mecanismo de regeneração de anfíbios e humanos é importante, mas a descoberta ela ainda está muito longe de se transformar em uma terapia realmente, que dirá em uma forma de fazer crescer novos membros em nós humanos de forma natural. Por enquanto, um dos possíveis próximos passos da pesquisa é investigar se as células que ocorrem nas extremidades dos nossos corpos, se elas são intrinsecamente melhores em se regenerar ou se elas estão apenas em um ambiente biologicamente mais propício para que ocorra a regeneração cartilaginosa. A regeneração dos membros ela continua sendo uma coisa de ficção científica para nós humanos, mas uma descoberta acidental ela traz uma nova ideia sobre o que seria necessário para que as pessoas regenerassem os membros perdidos como se fossem salamandras. E essa descoberta aconteceu durante uma pesquisa com um gene que pode voltar o relógio biológico das células humanas. Animais jovens, eles são capazes de se recuperar de danos a tecidos muito melhor do que os adultos, e pode até mesmo regenerar tecidos inteiros quando ainda está dentro do útero. Em anos recentes, uns pesquisadores observaram um gene chamado de LIM28A. E esse gene ele fica ativo no início da vida, enquanto a gente ainda está lá no útero. Só que ele é silenciado para praticamente todos os tecidos humanos que já estão maduros, ou seja, que já completaram todo o seu processo embrionário, né? O gene LIM28A, na prática, ele seria esse gene mais próximo de nos dar uma habilidade de cura, mas nada como nos filmes, né? Esse gene ele pode reprogramar as células somáticas, ou seja, as células do nosso corpo, que não são as células reprodutivas, né? E ele é capaz de fazê-las voltar a um estado semelhante àquele que elas estavam quando nós ainda éramos um embrião. E o trabalho desses pesquisadores levou-os a encontrar um outro possível papel para esse gene, que aumenta o poder de regeneração dos ratos quando ele está ativado. No curso da sua pesquisa com o câncer, George Daly, do Children's Hospital of Boston e da Escola Médica de Harvard, ele estava tentando fazer furo nas orelhas dos ratinhos que foram geneticamente modificados para esse gene LIM28A, para que ele pudesse diferenciar um ratinho do outro. Só que, de maneira surpreendente, toda vez que ele furava a orelha do ratinho, ela se curava. E aí ele tentou uma técnica diferente de identificação, que era remover a ponta dos dedos. Mas os dedos que ele cortou também se regeneravam. Então, Daly e seus colegas, eles depilaram as costas dos ratos e eles ficaram muito chocados em descobrir que a pelagem voltou rapidamente. Esses ratos de laboratório, eles tinham sido modificados para esse gene LIM28A, fazendo com que esse gene permanecesse ativo ao invés de ser desligado depois do nascimento. E essa alteração no gene fez com que os ratos tivessem uma habilidade de super regeneração. Daly declarou que eles sabiam que o gene LIM28A poderia reprogramar as células de volta a um estado semelhante ao de células tronco embrionária, mas eles fizeram essa descoberta totalmente por acidente. A equipe descobriu que eles poderiam replicar as habilidades de cura dos ratos geneticamente modificados ao administrar medicamentos aos ratos que não foram modificados. Esses medicamentos ajudavam a ativar certos processos metabólicos que levam à expressão do gene LIM28A. E isso leva a acelerar e a energizar as células como se elas ainda estivessem no seu período embrionário, como se elas ainda fossem jovens. As descobertas dos autores revelam que pelo menos parte da razão de muitos animais não serem capazes de regenerar os membros perdidos está no metabolismo. Quando o gene LIM28A se ativa e expressa uma proteína no corpo, ele aumenta o metabolismo daquele indivíduo e aparentemente ele convence o corpo a pensar que ele é muito mais jovem do que ele realmente é. E isso dispara uma complexa cascata de reações químicas que vão gerar mais energia. A pesquisa mostra como que os mesmos mecanismos que normalmente fornecem energia para a gente permanecer vivo são os mesmos que podem conduzir processos mais exóticos no organismo, como a regeneração dos ferimentos.
E para entender melhor como é que esse gene LIM28A promove a reparação dos tecidos, os pesquisadores analisaram sistematicamente a quais RNAs específicos esse gene se liga. Eles inicialmente focaram sobre um minúsculo RNA que é chamado de LET7, que ele é conhecido por promover a maturação celular e também o envelhecimento. Especificamente, os pesquisadores descobriram que esse gene LIM28A também aumenta a produção de enzimas metabólicas nas mitocôndrias. Essas estruturas, as mitocôndrias, que produzem a energia para que toda a célula, todo o corpo e nós permanecemos vivos. Por promover o aceleramento bioenergético de uma célula, eles descobriram que o LIM28 ele ajuda a gerar a energia necessária para estimular e também para fazer crescer novos tecidos. Xin Chang explica que eles já sabiam dos defeitos acumulados no metabolismo das mitocôndrias. Isso leva ao envelhecimento de muitas células e também de tecidos. Os pesquisadores estavam tentando demonstrar nesses estudos com o gene LIM28A o inverso desse metabolismo natural que ocorre das mitocôndrias que levam ao envelhecimento das células e tecidos. O que eles procuraram fazer é um melhoramento do metabolismo mitocondrial para aumentar o reparo e também a regeneração dos tecidos celulares, recuperando a capacidade de reparação notável que alguns animais jovens têm. Só que esse poder do gene LIM28A, ele tem um limite, porque nada é assim tão perfeito quanto a gente imagina, Tudo tem uma limitação. Quando os ratos não eram mais bebês, ou seja, quando eles tinham 5 semanas de idade, os cientistas não conseguiam regenerar os seus membros, mesmo se o gene fosse estimulado. E ratos com o LIM28A ativado nunca foram capazes de recuperar danos ao coração, sugerindo que a proteína não é igualmente eficaz em todas as partes do corpo. Um fator que pode limitar a regeneração é o tamanho do órgão envolvido, observa Ui Suzuki, bióloga do desenvolvimento de Wesley College, que não se envolveu no trabalho, Talvez os ratos eles possam regenerar órgãos pequenos, como dedos imaturos, mas não os órgãos grandes, como os dedos inteiros ou então um coração. Mas ainda não está claro que precisa-se de mais estudos na área, Há muito tempo, os cientistas buscam a regeneração dos membros humanos, mas descobrir como iniciar os processos biológicos necessários ou então identificar a rota necessária para que os humanos possam regenerar partes do corpo, tal como fazem as salamandras ou então as estrelas do mar, isso ainda é uma ilusão. Na verdade, nós humanos, nós temos algumas habilidades regenerativas. Por exemplo, nós conseguimos regenerar as pontas dos dedos se restar uma porção considerável da nossa unha. Este processo ele vai depender da presença das células tronco que estão escondidas no epitélio logo abaixo da unha aqui. Um luxo que não está disponível em todo o nosso corpo. As pesquisas novas dos autores, então, elas podem abrir uma nova maneira de expandir a nossa cartilha regenerativa ao manipular atividades dos genes como o gene do LIM28A, ou então copiar os seus efeitos para outras regiões do corpo. O LIM28A ele já foi ligado ao momento da puberdade em ratos e também é uma predisposição ao diabetes. Ele também é um dos melhores reguladores do metabolismo e da divisão celular em organismos tão diferentes quanto minhocas e nós, humanos. Ele é um gene que carrega um interesse imenso da pesquisa. E essa pesquisa que nós vimos aqui, é uma prova do papel central em muitas áreas da biologia que esse gene está interferindo. Porém, estimular capacidades regenerativas em humanos com esse gene ainda está muito longe. Não existem medicamentos conhecidos que ativem o LIM28A de maneira eficaz em nós humanos. Essa é uma pesquisa empolgante e iluminadora sobre o princípio da regeneração, comemora Daly. Espero que ela estimule outras pesquisas que tenham implicações clínicas, segundo a pesquisadora. Nesse vídeo, nós compreendemos um pouco do real poder de regeneração que nós humanos temos, além de conhecer algumas perspectivas muito promissoras para poder regenerar membros e também feridas humanos. Nós podemos perceber como diferentes áreas do saber influenciam umas às outras,
e também como é que elas permitem o avanço da ciência e melhorias em nossa saúde e condições de vida. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, não deixem de deixar um like aqui e de deixar aqui nos comentários se vocês sabiam dessas habilidades humanas. Inclusive, eu fiquei muito surpreso quando eu estava pesquisando aqui para esse vídeo que nós tínhamos a habilidade de regenerar a ponta dos dedos, que eu nem imaginava isso. E se vocês também não imaginavam isso e sabem de alguém que poderia ficar interessado, que tem interesse sobre essas curiosidades ou perspectivas de novos tratamentos, de novas capacidades humanas, mande esse vídeo para essas outras pessoas para que elas possam também ficarem sabendo desse tema. E se vocês não forem inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam aqui e ativem o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos que saem sempre às segundas e sextas-feiras, nas quais a gente traz muitas curiosidades, muitos temas científicos e novas descobertas que estão saindo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!